Amém. Vocês estão felizes aí, gente? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Salmos capítulo 22. Quantos estão participando aí da leitura semestral? Então vocês leram esse texto hoje, né? Ixi. Salmos capítulo 22, versículo 27. A pastora está confirmando aqui, foi hoje. Vamos lá, o texto diz assim: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Amém? Senhor, muito obrigado, essa tua palavra viva e eficaz. Que a tua presença possa vir de uma forma maior, grandiosa nesse lugar. Nós queremos ser preenchidos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós queremos sentir mais de ti nesse lugar, ainda nessa noite. Amém. Bom, então, esse é um texto que nós lemos. Na verdade, antes que eu inicie aqui a introdução, nós estamos hoje, no último episódio dessa série, que é Vivendo à Luz da Era por Vir, O vídeo ia fazer toda aquela entrada assim, Mas nós tivemos aqui no primeiro o pastor Bruno falando sobre paralelos e padrões na Bíblia. O pastor Vini, no sábado passado, pregou sobre a entrada de Jesus na história, não apenas como um libertador, mas como um redentor, É um libertador. E hoje nós temos aqui a missão de falar sobre a vida do cristão no tempo presente, em meio a tudo isso que está acontecendo, mas de uma forma missional. E esse texto aqui em Salmos capítulo 22, ele é um salmo, na verdade, que fala sobre a trajetória de Jesus Cristo. Se você pegar ele do começo e ler até o final, você vai ver as dificuldades, a perseguição, você vai ver ele falando sobre a morte, sobre a ressurreição e sobre a redenção de Jesus Cristo. E no final aqui, você ouviu e você leu também que Cristo, ele reina. E o porquê que isso é tão importante para a gente hoje? Existe um autor, Christopher Wright, que ele vai falar que existe o Deus da missão, o povo da missão e o palco da missão. E isso resume a cosmovisão bíblica que nós precisamos entender para saber o nosso papel no tempo presente e o que nós precisamos dar continuidade de geração em geração até que Cristo venha. Então, o Deus da missão é o Deus que está desde o Gênesis, da queda do homem, redimindo progressivamente, corrigindo a história da humanidade, dos erros que o povo de Israel cometeu. O povo da missão somos nós. Deus nos comissionou. Nós fazemos parte dessa grande comissão. Nós somos privilegiados por fazer parte desse time que Jesus Cristo chamou, nos convocou, que temos um grande propósito, que é continuar falando das boas novas de Jesus. E o palco da missão é esse lugar onde nós vivemos, é o planeta Terra. Então nós temos por missão falar de Jesus
até que ele venha. Dizer que ele reina, dizer que ele vive, dizer que ele venceu a morte e dizer através da nossa vida que ele está acima de todo nome, que ele é o poderoso das nações, que ele rege o mundo, que o planeta Terra não está jogado, que não foi esquecido. O nosso Deus, ele governa e ele governará até que Jesus Cristo venha na sua parousia de uma forma gloriosa e que venha fazer com que o céu e a terra vire uma coisa só, porque o propósito de Deus não é destruir o planeta Terra. Você já deve estar cansado de ouvir isso aqui, de vários pastores, de vários líderes, mas o propósito de Deus na terra, por meio da igreja, é fazer com que o evangelho ele seja pregado até os confins da terra, para que a gente venha viver de uma forma poderosa, assim como é lá no céu. O texto vai dizer que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Esse não é um texto por acaso, dito por Jesus. Se Jesus disse, é algo que nós precisamos pegar, nos apropriar e viver de acordo com o padrão celestial. Amém? Mas a grande questão é que nesse palco da missão, a pergunta que eu quero te fazer, que horas são? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, que horas são? Que horas que a humanidade está vivendo? Que horas que a igreja do Senhor está vivendo? E eu começo a dizer para você, então quando você vê, olha, o secular, né? Talvez o que pode exemplificar isso aqui são as músicas seculares, que não falam da criação, não falam de Deus, não tem uma composição, vamos dizer assim, que glorifica o nome de Jesus, né? Nós damos o nome de tudo que não fala sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia, sobre a igreja, de secular, o mundo secular. Então tudo que está vazio lá fora é porque está secularizado. Mas só que a ênfase disso apenas nas coisas espirituais, apenas nas coisas do céu, é o que nós sabemos que é o dualismo, é a divisão do mundo, é o que os gregos fizeram. Eles separaram, eles disseram, olha, a matéria é má, só as coisas lá do alto que realmente importam. E separaram a terra do céu, fazendo com que não fosse mais acessível acessar a glória de Deus. Mas só que o problema da atualidade, isso aqui é uma leitura que nós estamos fazendo, é um panorama. A leitura hoje da atualidade é a tentativa fracassada do homem salvar a si mesmo. O homem salvar a si mesmo é uma tentativa fracassada. Sabe por quê? Porque a salvação só existe em uma pessoa, e o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então toda vez que você tentar salvar alguma área da sua vida com a força do seu braço, você vai fracassar. Porque a salvação depende de um único ser, Jesus. Você lembra provavelmente da Torre de Babel, que são ali a descendência de Noé tentando resolver um problema. Eles constroem um edifício ali, uma torre, para chegar até o céu, mas o propósito dessa torre, de ser tão alta, era que se houvesse novamente um dilúvio, eles não seriam atingidos novamente.
Sendo que se você olhar o texto um pouquinho mais para trás, Deus disse, olha, confia em mim, porque eu nunca mais vou atingir a terra, eu nunca mais vou destruir a terra com tanta água. E nós podemos ver ali, bem no início, bem ali no livro de Gênesis, ali, você leu, está participando aí do desafio, que o ser humano ele tenta construir com as suas próprias tecnologias a salvação. Mas aí eu quero entrar aqui num ponto com vocês. Pessoas escravas do algoritmo. Todo mundo sabe, YouTube tem um algoritmo, Instagram tem um algoritmo, e todo mundo quer entender esse algoritmo para, ser ali a pessoa do ranking, o mais visado, talvez a pessoa que tem mais seguidores ali. Todo mundo está desenfreadamente em busca de ser o mais famoso ali, de falar algo relevante, algo inédito. Pessoas escravas do algoritmo, pessoas escravas da tecnologia, pensando que a tecnologia é a solução do planeta Terra, pensando que a tecnologia em si, ela vai resolver todos os nossos problemas. É como se a tecnologia, o algoritmo, fosse salvar as pessoas. Quanto mais eu entender do algoritmo, mais pessoas vão ser alcançadas por Cristo. Você pode ver que desde a antiguidade o homem está tentando fazer algo sem Deus para resolver os problemas terrenos. E quando a gente olha lá em Jonas capítulo 2:9, vai dizer: a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Deus ele pode utilizar a tecnologia, todos os artifícios, as nossas habilidades. Deus nos entrega dons para que a gente alcance as pessoas. Deus está na evolução da criação. O mundo é diferente de um século atrás. Deus está, nós vemos aqui, nós temos telão, luzes, nós temos câmeras que alcançam outras pessoas de outros países, de outros estados. E o que eu estou querendo dizer para você é que se Jesus não estiver no centro disso, em vão é o nosso esforço no presente. E a pergunta, ela vai sendo respondida de pouco em pouco: que oração? E nós começamos a desenhar, nós começamos a visualizar na história que o projeto iluminista abriu as portas para uma nova hora no relógio. E lá em 1 Pedro, no capítulo 3:16, vai dizer, olha, conjecturando que o nosso chamado na era presente consiste em proclamar as boas novas do reino de Deus com mansidão e temor e boa consciência. Você pode ler 1 Pedro capítulo 3:16. Mas eu não quero te escandalizar com isso que eu vou dizer aqui. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Cristãos seculares não secularizados. Existe esse termo que está sendo desenvolvido, que no melhor sentido da expressão é cristãos que estão sendo comissionados para lugares secularizados para falar de Jesus. Nós podemos ver isso aonde? Nós podemos ver na Reforma, que as pessoas, elas foram impactadas, pessoas leigas foram impactadas pelo Evangelho de Jesus, e elas foram revolucionadas, e tudo que elas faziam era para viver e promover mais ainda o nome de Jesus. Se o que você faz não glorifica o nome de Jesus, está errado. Se a sua intenção não está em Jesus, está errado. Se a nossa intenção em atingir mais pessoas, mais seguidores, não for a intenção de falar sobre Jesus, pregar o seu evangelho, está errada. E o exemplo está na Reforma, que um sapateiro perguntou para Martinho Lutero: olha, eu fui alcançado pelo evangelho,
E o que eu posso fazer? O que eu deveria fazer? Qual deveria ser o meu chamado agora que eu tive contato com o Evangelho? Martinho Lutero diz assim para ele: olha, faça um bom sapato e venda por um preço justo. É o contato com a cultura, é o contato com o externo, fora das quatro paredes. Jesus Cristo, ele veio para dizer algo: olha, vocês não devem resumir o seu cristianismo, o seu evangelho para dentro das quatro paredes, não, mas vocês devem levar o que vocês estão recebendo dentro da igreja, para fora das quatro paredes lá fora. É falar de mim, é falar sobre mim, é dizer que eu estou fazendo um milagre na sua vida, é dizer que eu estou transformando você, tornando uma pessoa melhor, um profissional melhor, melhorando as suas habilidades. Deus está na sua vida para mudar a história da humanidade. Deus não salvou você para você ser apenas um cristão da igreja aqui, sentadinho, bonitinho, num ar-condicionado maravilhoso. Não. É engraçado, né? Quando a gente fala de missional, né? Sempre é gerar um incômodo nas pessoas. Eu não sei porquê, que sempre fica para mim isso. Mas assim, contra o que nós estamos realmente lutando? Porque Jesus disse isso quando ele estava presente na terra, em corpo presente. Contra o que nós estamos lutando? É certo que é diferente daquela época. Mas o pastor Vini falou, né, sobre o espírito do tempo, né? Eu não vou me arriscar sobre falar aquela palavra, né? Que é mais falar em línguas, né? Tal, aquela coisa toda. Me desculpem, mas meu alemão não está legal. Mas assim, o pastor Vini ele falou isso de uma forma bem fantástica, eu não vou repetir, mas existe um ponto aqui que cabe lembrar, que a periodização da história, ela é dividida em tempos na pré-história, idade antiga, idade média, a idade moderna, a idade contemporânea, onde o padrão comportamental da pós-modernidade é o pós-modernismo. Esse é o espírito do tempo. Alguns vão dizer que a modernidade tardia, porque não existe nada de pós-modernidade. E alguns autores vão dizer, você já deve ter encontrado esse termo, a modernidade líquida, a pasta, aquela que não tem característica de nada, é aquela que anda de acordo com o espírito da época. Enquanto Jesus ele está dizendo lá em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, o iluminismo, ele vem dizendo, olha, nós estamos nos séculos das luzes, eu sou a luz. A idade do cristianismo, da igreja primitiva, aquilo ali, ó, era a idade das trevas, meu amigo. Muito escuro, aquele ali, nada do que aconteceu não é relevante. O que é relevante é o nosso pensamento hoje, é o atual, é o pensamento da razão, aonde o existencialismo, aonde o ser humano está no centro e não Cristo. Mas você pode perceber que lá em Apocalipse, no capítulo 13, quando nós vemos lá João falando sobre a marca da besta, nós podemos ver que a marca da besta, o texto está dizendo, existe todo um contexto, mas o texto, ele diz que é uma marca na mão e na testa. E quando eu li esse texto, venho estudado bastante a respeito disso, a gente consegue entender que o espírito do tempo é como se fosse a marca da besta nessa era. É um padrão de pensamento que modela o comportamento das pessoas, tira os princípios absolutos da Bíblia e diz que, olha, nada disso é mais relevante, isso não define os nossos princípios, os nossos valores. É por isso que existe uma grande investida do inimigo na família, em destruir os princípios judaicos cristãos, em dizer que quando a criança nasce, ela define quem ela quer ser. Eu não vou nem entrar nisso, porque eu não posso ser muito superficial, não é a minha praia,
Mas isso, como pano de fundo, nos mostra algo que com grande frequência nós vemos evangélicos suprimindo absolutos bíblicos em favor da sua própria interpretação, aonde existe uma grande relativização que nós podemos denominar como aquele cristianismo light, aquele cristianismo cool. Agora é o inglês, cool. Cool, aí ó, professor de inglês, obrigado. É aquele cristianismo que diz assim, olha, pode vir como estás e fique como estás. Vou dizer um negócio para você. Se você é novo aqui e pensa que a nossa igreja tem isso como parâmetro, você está muito enganado. Nós levamos a sério a Bíblia aqui. Nós somos pessoas que levam a sério o que Deus diz. Nós somos jovens, cheios do Espírito Santo de Deus, que ora, que jejua, que lê a Bíblia. E nós estamos aqui por meio de alguém. Nós estamos aqui porque nós fomos enviados por Jesus Cristo para curar essa geração. E Dan, eu vi um negócio hoje, que tem pessoas que se arriscam dizer que a geração atual não ora. Não existe mais pessoas na vanguarda da oração. E automaticamente eu lembrei do Fenda. Eu falei, cara, e era uma pessoa muito influente, eu falei, se na sua igreja não tem, me desculpe, mas na minha tem um Fenda. Jovens e adolescentes que estão orando para que esse grande avivamento venha. As pessoas têm mania de querer generalizar as coisas por não conhecer o que Cristo realmente está fazendo. E a gente começa a enxergar. Meu Deus, 11? Não é possível não. Caramba, eu nem... Mas assim, vamos lá, vou ter que... Falei que tem 10 páginas aqui, né? Mas enfim, eu vou ter que pular. Mas assim, quando a gente começa a ver esse tipo de cristianismo, esse tipo de negociação dos princípios bíblicos para conquistar mais pessoas, eu me lembro de Gênesis 19, a história de Ló, um crente a reboque. Por que a reboque? Ele vivia na sombra de Abraão. Um crente a reboque vive na sombra dos outros e não na presença de Deus. Não confunda mentoria com um crente que vive na sombra dos outros para buscar os seus próprios desejos. E Ló vivia na sombra de Abraão. Ló foi abençoado porque estava conectado com Abraão. E quando ele foi desconectado de Abraão, nós podemos ver que a ruína veio sobre ele. Mas a Bíblia diz que ele era justo. E um crente a reboque vive mais apegado ao mundo que às coisas de Deus. Aonde Ló estava? Sodoma. Um crente a reboque é ágil para sair para a cidade do pecado. Aqueles que vai salivando em direção ao pecado, mas é lerdo para sair do pecado. E a gente pode ver esses princípios na história de Ló, porque o final da história de Ló é o quê? Deus manda os anjos, não é? Um anjo para destruir aquela cidade, de tão horrível que era. O pecado cheirava ruim nas narinas de Deus. E Deus envia o anjo, destrói. Né? Mas Abraão vai lá, intercede. Olha, mas tem injusto ali, né? Se houver se houver, enfim, 40, 50, 30, você conhece a história. Mas Ló, ele estava tão abduzido pelaquela cidade, pelos bens materiais, pelo dinheiro, pelo pecado que existia ali, a sua família, que na hora dele sair, a Bíblia diz que ele ficou relutando, que o anjo teve que expulsar ele, e falou: Ló, pelo amor de Deus, eu não posso fazer o que Deus me mandou se você não sair e entrar lá em Zoar. Até para o cara ser salvo dá trabalho.
às vezes. Ilo é essa pessoa. Nós não podemos viver no tempo presente a reboque. Nós precisamos criar maturidade em Cristo, criar profundidade em Cristo. Então, é por isso que nós precisamos dar valor aos nossos pastores. Sabe por quê? Porque são pessoas que nos direcionam, que diz, olha, vai ter um plano de leitura semestral da Bíblia. Isso é para quê? Meu amigo, não é apenas para atingir um número de pessoas nem nada, mas é para gerar profundidade na juventude, profundidade em Cristo. Você pode celebrar a vida dos nossos pastores? Mas vamos lá. Enquanto existe igrejas que fingem que a sua acomodação ao prazer secular é um reavivamento, existe igrejas dizendo isso. É apenas o despertar do espírito da pós-modernidade. Então, quando você vê muito excesso, é porque falta alguma coisa do outro lado ali. Quando você vê uma pessoa que tem uma área, ou um local onde uma área é muito assim, é porque tem uma debilidade. Mas eu encontrei uma frase do Tozer que diz assim: não somos diplomatas. Sabe o que é um diplomata? É uma pessoa que tenta intermediar a relação entre os países. Acho que é isso, né? E ele diz, nós não somos diplomatas, mas nós somos profetas. E nossa mensagem não é um acordo, mas é um ultimato. É um decreto. Jesus ele veio para anunciar uma mensagem que não negocia os valores do céu. O nosso cristianismo não negocia os princípios. O nosso cristianismo está alicerçado em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a rocha, Ele é a pedra angular. Nós somos definidos pelo que Jesus fez e pelo que Ele disse para nós fazermos. Nós não negociamos. Nós não estamos aqui para encher esse lugar negociando princípios, não. Nós estamos aqui para pregar o verdadeiro evangelho. Mas eu quero dizer rapidamente aqui, que viver nesse contexto missional, é saber lidar com o já e ainda não. É o choque da era por vir com a era presente. Enquanto você começar a ver mais curas no Fenda, sabe o que é? É o vindouro se manifestando na era presente. Quando você vê pessoas sendo curadas aqui, cadeirantes andando, cego enxergando, surdo ouvindo, isso significa que o reino que Jesus Cristo inaugurou quando Ele esteve aqui, é o reino que está invadindo a era presente. Mas por que existe o mal? Por que existe doença? Por que existe o Covid? Por que existe tudo? Não, nós não estamos vivendo o reino pleno de Jesus. Nós viveremos a plenitude quando Jesus Cristo vier. Você crê nisso? É o que 1 Coríntios capítulo 15 está dizendo, olha, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Olha, a morte ela já foi vencida, mas quando Jesus Cristo pisar o seu pé aqui na terra, meu amigo, você pode ter certeza que a morte ela será vencida de uma vez por todas. Ele é Jesus Cristo, aquele que se sacrificou por nós, para que nós falássemos dele. Ele reina. Estou quase terminando. Tem que ser mais forte, senão não volto mais não. Brincadeira, gente. Mas você deve estar se perguntando, se Jesus Cristo se sacrificou, se o reino vindouro de Jesus, que é a eternidade,
ela pode ser vivida no tempo presente. Qual que é o nosso papel? Qual é o papel do cristão? Como que nós vamos falar de Cristo? E eu vejo alguns textos aqui que, em 2 Pedro 13:12 diz assim, olha, esperando e apressando a vinda de Jesus. Toda vez que você fala de Jesus, toda vez que você testemunha Ele, você está não só esperando, mas você está apressando a sua vinda. Nós não ignoramos que Jesus Cristo virá, não, mas nesse intervalo de tempo, nós estamos comissionados a fazer algo. A Bíblia diz, olha, vigiai e orai, mas isso não diz que nós vamos ficar de braços cruzados, não. Sabe por quê? A resposta está em Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O único lugar na Bíblia que diz, então virá o fim, é nesse texto. E sabe por que ele ainda não se concretizou? Porque ainda não foi pregado. Existem pessoas lá fora que precisam ser alcançadas por Jesus. Existem pessoas lá fora que precisam do mesmo Cristo que você recebeu. E sabe por quê? Ainda não chegou o fim, porque Cristo conta com você. Cristo está contando com você. Quem é discípulo de Cristo aqui? Cristo conta com você para esse tempo, para essa geração, para revolucionar. São os improváveis, cadê vocês? Olha, mas eu quero te dar aqui rapidamente, se você até puder anotar isso, são 6 passos para uma vida missional. Arrasta para cima, brincadeira. Porque assim, olha, nesse período intermediário da era presente para a era vindoura, nós estamos nesse intervalo de tempo e algumas coisas precisam serem cumpridas. Existem profecias dos profetas do Antigo Testamento que ainda não se cumpriram na sua totalidade. E nós precisamos dar continuidade ao que Cristo iniciou aqui na terra. Mas você deve estar se perguntando, eu não sou nenhum evangelista, eu não sou nenhum pregador, eu não participo de nenhum ministério, eu não faço nada, o que eu posso fazer? E eu te respondo, o que Cristo te deu de mais valioso? A sua vida. A sua vida pode ser um testemunho. A sua vida por si só pode ser missional e alcançar pessoas. Você quer ver? Que o modelo que nós temos da igreja primitiva era que nos relacionamentos comuns, nos relacionamentos domésticos, era onde as pessoas eram alcançadas. É lá no seu trabalho, é lá na sua faculdade, é lá dentro da sua casa, é lá quando você está jogando com o seu amigo, é nesses momentos comuns da vida, do cotidiano, que você pode falar de Cristo e alcançar as pessoas que estão à sua volta. É simples, você quer ver? Então vamos lá, 6 coisas, rapidamente. Olha, estou passando tudo aqui, é coisa que eu ia falar. Mas a primeira coisa que as pessoas estão nos observando na nossa vida missional, porque eu vou te falar um negócio, se aonde você está, as pessoas, elas não te conhecem como um cristão, você está falhando. Está falhando. Se você não é um modelo para aquelas pessoas, você está falhando, eu estou falhando. É por isso que a nossa dependência precisa ser Jesus Cristo. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar, mas nós precisamos nos esforçar para vencer toda essa bagunça. O primeiro ponto é a percepção das pessoas. Quando elas dizem assim, estou entendendo. Sabe por quê? A pessoa vai se libertando das amarras da religião, e ela começa a ver
que o evangelho é diferente. Não são coisas periféricas, não são coisas difíceis de se viver. É a percepção das pessoas olhando para você. E ela começa a dizer: ele é religioso, mas é impressionante como a sua mente é aberta. É possível ser crente inteligente. Olha como ele é inteligente. A Bíblia não é assim tão complicada quanto eu achava. As pessoas, quando começarem a olhar para você, vão começar a dizer isso. A Bíblia diz muitas coisas que têm a ver comigo. Vejo a diferença entre ser cristão e ser apenas correto moralmente. Jesus, ele não é um mestre moral, ainda que ele ensine muitas coisas a respeito da nossa vida, mas ele ensinou coisas muito superiores, coisas divinas para nós. E as pessoas vão ter essa percepção quando tiverem um encontro com você. Você tem que ser intencional na sua vida, por onde você passar, porque elas estão de olho em você. O segundo passo é a aplicabilidade do que as pessoas estão vendo em você. Elas vão começar a dizer: preciso disso, eu preciso do que essa pessoa tem. E ela vai começar a dizer: ser cristão deve ter alguma vantagem. Um monte de gente normal gosta muito dessa igreja. Muita gente gosta da nossa igreja, gente. Muita gente. Seria muito bom acreditar no que ela acredita. Já pensou? A pessoa olhar assim para tu: cara, seria bom acreditar no que você acredita. Olha só, esse negócio aqui tá chato, ó. Parece que Jesus é a chave de tudo. Gostaria de saber mais a respeito dele. Gente, isso aqui é tão verdade. Sobre essa aplicação que as pessoas vão ver em você, que eu tenho um amigo de trabalho há muito tempo, que eu evangelizo pessoas de uma forma intencional. Eu crio um grupo no WhatsApp e começo a falar coisas de Jesus ali. E nesses dias aconteceu um caso bem específico comigo. E esse meu amigo, que ainda, eu sei que ele é cristão, ele só não se declarou ainda, mas ele... Você já viu um não cristão profetizar na sua vida? Eu falei: rapaz, esse bicho ele é mais crente do que eu. Ele só não sabe ainda. Porque tudo que se diz respeito de modelo de cristão, de falhas que ele viu em outros lugares, ele começou a perceber na minha vida, pela misericórdia de Cristo, que algumas coisas são diferentes, que ele entendeu errado algumas coisas. E ele começou a falar ele liberou uma palavra assim para mim. Eu falei: cara, ele não é cristão, mas eu tenho certeza que Deus está usando a boca dele para falar comigo. Ele aos poucos está sendo alcançado por Jesus. Então, seja intencional nas suas amizades. O terceiro ponto é a credibilidade que você vai ter com as pessoas. Elas vão dizer: olha, eu preciso disso porque realmente é verdade. Jesus Cristo é mesmo Deus. Vejo que a Bíblia tem credibilidade histórica. Muitas pessoas não acreditam em Jesus porque pensam que a Bíblia é apenas um livro. Mas através da sua vida elas podem acreditar que esse é o verdadeiro livro da onde emana a vida eterna. E elas podem dizer: entendo porque Jesus teve de morrer, é a única saída. Já pensou uma pessoa chegar em você e dizer: olha, agora eu entendo porque Jesus Cristo morreu. E ela dizer: você me explicou. Então são simples conversas. Amigos, acho que a área que eu mais sou usado por Deus assim, para falar de Jesus, pregar o evangelho, evangelizar, são os meus amigos de serviço. Que uma vez eu estava tomando café com num local dentro da empresa, e eles tomando café, a mãe dele estava com um problema de saúde, eu comecei a falar com ele estava necessitado de ouvir uma palavra de Jesus.
E no final da conversa ele disse: foi muito bom ter essa conversa com você, eu estou mais leve. Você precisa trazer leveza para a vida das pessoas, com o que você diz, com o que você libera na vida delas. Você precisa ser um cristão autêntico, você precisa ter palavras de Deus para as pessoas. Você precisa se encorajar mais para fazer isso. Você precisa do Espírito Santo para fazer isso. Por que você não faz? Você não disse que tem o Espírito Santo? Quarto ponto, a prova. Dá para ver como seria. As pessoas vão ver, olha, dá para ver como seria eu, um cristão, por meio da sua vida. Porque elas vão ver que vai, claro, ser cristão vai se sacrificar muitas coisas. As pessoas, elas vão ter muitas lutas, batalhas internas, mas elas vão ver que é algo fácil. O quinto ponto é o compromisso que as pessoas vão fazer pelo seu testemunho. E elas vão dizer: eu aceito o Evangelho na minha vida. E esse é o momento onde existe festa lá no céu. Porque você está cumprindo a sua missão de alcançar pessoas de uma forma muito simples. E as pessoas, elas vão reconhecer: olha, eu realmente sou pecador, eu preciso de um Salvador. Embora o custo seja alto, eu realmente preciso obedecer a Jesus. Eu aceito a Cristo e vou viver para Ele. Pensa aí aquela pessoa que você ama, que não ainda teve um encontro com Jesus, dizendo isso para você: eu aceito a Cristo e quero viver com Ele todos os dias da minha vida. Se coloque de pé. Falei 5 pontos. E o sexto é o reforço. Porque além das pessoas aceitarem o Evangelho, fazer esse compromisso, elas vão dizer: eu agora realmente entendi. Geralmente é aqui que a ficha cai e o Evangelho se torna mais claro e real para a vida da pessoa. Sabe por quê? As pessoas vão dizer: eu realmente entendi. Porque nós não estamos aqui para enganar ninguém. Nós não estamos aqui vendendo um evangelho barato. Nós não estamos aqui dizendo que as pessoas vão ofertar aqui e Deus vai fazer aquela... Meu amigo, maturidade para esse tempo é o que nós precisamos. Maturidade no que nós estamos fazendo é o que nós precisamos. É profundidade em Jesus Cristo para começar a nascer os frutos. Nós precisamos dizer para as pessoas: olha, vai custar muito caro, mas eu te asseguro algo, que no final você estará com Jesus Cristo na eternidade. Não importa, meu amigo, nada. Se você tem um Porsche, se você tem uma BMW, se você tem uma mansão, se você nasceu, se você foi abençoado por ter nascido numa família muito rica, se não lhe falta nada, se você não vive o verdadeiro Evangelho. Sabe por quê? Eu tenho fé em Deus que nós veremos muitas pessoas que nós conhecemos lá no céu. Mas eu creio que será muito triste de não ver aquelas pessoas que nós amamos, que nós convivemos, não estando no céu naquele dia. Sabe por quê? Não é trazer peso, é apenas Bíblia. Cristo vai nos coroar, Cristo vai nos abençoar, vai nos dar uma coroa de glória, pedrinhas nas coroas, na nossa coroa, de acordo com as nossas obras. E isso é o que mais importa, chegar lá no céu e Jesus Cristo dizer: olha, você faz parte desse reino eterno, entre pelas portas celestiais, viva comigo a eternidade. É isso que Cristo quer para você, é isso que Cristo quer para as pessoas lá fora, que elas tenham esse verdadeiro contato com o Evangelho. Então você apenas
carregar isso só dentro de você é muito egoísmo. Você precisa liberar o que Deus colocou dentro de você. Olha, e a chave aqui que eu quero trazer para você, que é o que Deus me entregou no início dessa leitura, pastora, que nós começamos a fazer, que uma coisa me chamou a atenção, que lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 22, vai dizer que andou Enoque com Deus. E mais na frente, lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, a Bíblia vai dizer: Noé andava com Deus. O que é mais importante, sabe o que é? É você ser reconhecido como alguém que anda com Deus, como alguém que é cheio do Espírito Santo. Sabe, o que eu estou disposto a fazer nesse ano é ser alguém que anda com Deus. Não importa o quanto demore para me chegar em algum lugar, em realizar os meus sonhos, em conquistar uma promoção, mas o que importa é o que eu entendi do ano passado para cá, que o que importa é ser reconhecido como aquele que anda com Deus. Ser reconhecido como alguém que anda com Deus é: o mundo não é digno de você. O texto vai dizer: olha, o mundo não era digno dessas pessoas. Você vai ver depois lá na galeria dos Heróis da Fé. Eu quero ser essa pessoa, mas eu creio também que você quer ser essa pessoa, que quer ser reconhecida por andar com Deus. Andar com Deus, meu amigo, é andar lado a lado com Ele, é falar com Ele todos os dias, é ser conduzido por Ele, é ser conduzido pelo seu Espírito Santo. Para você ter uma vida missional, vai ser preciso você andar com Deus. Olha, para você vencer as suas batalhas nesse ano, vai ser preciso você andar com Deus. Uma entrega maior, uma dedicação maior, uma vida de jejum e oração maior.